da ITG 1000, né? E você está vendo a despesa com contribuição social, despesa com imposto de renda? Reforçando ainda o que o senhor Everaldo falou do Simples Nacional. Nós temos que separar os impostos que estão embutidos dentro do Simples Nacional. Tá? Isso aqui são um exemplo sintético para que vocês façam em 2 colunas. Aí você vai falar para mim assim, mas eu estou fechando um balanço lá de 2012 até hoje. O meu programa não está adaptado para isso. Eu vou mostrar como é que você vai fazer aqui, tá? Bom, a Lei 6.404, o artigo 193, eu falei 195, né? Está falando lá, ó, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social. A companhia poderá deixar de constituir reserva legal no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital, que se trata do parágrafo 1º do artigo 182, exceder a 30%. Qual a finalidade disso? A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital social. Correto? Aí eu coloquei isso aqui. Conselho Federal responde. A escrituração contábil obrigatória para todas as entidades, inclusive as microempresas? Resposta do Conselho Federal. Sim. Os profissionais da contabilidade estão obrigados a aplicar a ITG 2000, que é a Resolução 1330, e o item 2 da referida interpretação. Determina que a mesma deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza e do porte. Na elaboração da escrituração contábil, observar as exigências, a legislação e outras normas aplicáveis, se houver. O contabilista ou entidade pode optar por utilizar o regime de caixa ou regime de competência para o registro das operações. Gente, quem está dizendo isso aqui, ó, Vice-Presidência Técnica do Conselho Federal. Não é permitida a utilização do regime de caixa para registro de atos e fatos contábeis. O regime de competência está definido pelas resoluções 750 de 93, né, e a resolução 1121 de 2008. Então aqui caiu por terra, né? Fazer escrituração, sistema de caixa. Tá? Como vocês vão fazer, adaptação cada um de vocês faça. Só não faça contabilidade criativa, né? Que a Dilma inventou isso. Eu nunca estudei isso na faculdade, não. Vocês já estudaram? Contabilidade criativa? Para dar superávit primário lá nas balanças, nos balanços do governo? Eu nunca estudei contabilidade criativa, não. Eu queria aprender como é que faz isso. Tá? Nós estamos vivendo um conflito, porque a normativa é nova. Nós estamos precisando de acabar com esse negócio de livro caixa. Tem um deputado lá no estado de São Paulo que ele quer que todas as empresas tributadas de lucro presumido tem que ser contábil, tem que acabar com o livro de caixa. E já passou lá na Câmara de Constituição e Justiça esse ato dele. Nesses folhetos mensários que a gente distribuiu para vocês aí, ó. Tem, ó, projeto de lei visa acabar com o livro caixa. Eu passei para o Sr. Everaldo na época. E então depois vocês leiam lá para vocês verem. Tá? Vai acabar. Então está precisando de tirar essas coisas que estão penduricalhos lá na legislação tributária. Por quê? O Conselho Federal está se normatizando com as nossas normas e nós temos que ir de encontro com a legislação tributária. Estamos indo de encontro com ela. Quer dizer, a legislação tributária que tem que mudar agora, adaptando que o Conselho, porque o Conselho Federal é que edita normas contábeis no nosso país. Até então, quem editava normas contábeis era a Receita Federal. Vocês lembram disso? Ela dizia que um veículo você tem que depreciar ele em 5 anos. Onde é que está escrito isso? Hoje não. Hoje é a essência sobre a forma. Você pode depreciar ele em 20 anos, em 30 anos. Um caminhão não dura 30 anos? Por que eu vou depreciar ele só em 5? Então vamos lá. Toda entidade está obrigada ao registro de livro diário. A obrigatoriedade do livro diário está prevista no item 10 da ITG 2000, que é a Resolução 1330.
A resolução 1330 é que trata de todo o formato da escrituração contábil, tá? Não havendo em nossa legislação nenhuma exceção. Já lá atrás ele diz que todas as entidades, aqui também não tem exceção nenhuma, tá? Também está previsto no novo Código Civil Brasileiro, eu não falei de manhã para vocês, da responsabilidade, da obrigatoriedade da escrituração, né? Sugere também consultar a Instrução Normativa 107 do DNRC, que trata do formato que vocês têm que fazer seus livros diários, né? Qual a diferença entre resoluções editadas pelo CFC e os pronunciamentos do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Então, o CPC emite pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações, tá? O Conselho Federal é um desses órgãos reguladores. Portanto, as normas técnicas emitidas pelo CFC têm os pronunciamentos do CPC como sua base. Entretanto, os pronunciamentos técnicos não têm força de norma, né? Força de lei. Enquanto que aquelas emanadas pelos órgãos reguladores, entre eles o CFC, têm força de norma. Por quê? Vocês não lembram da Lei 12.249 que eu falei para vocês? No início dos nossos trabalhos aqui? Certo? E, concluindo aqui, depois vou mostrar as demonstrações, né? Mahatma Gandhi disse aqui, ó, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados, né? É o caso, se você não fazer contabilidade, você não vai conseguir fazer. Aí agora eu vou trabalhar com vocês aqui, a menina perguntou ali, né? O modelo das notas explicativas, né? Ela tem alguns parâmetros que você tem que colocar. Contexto operacional, o que significa isso? Você vai colocar que essa empresa se situa na cidade tal, que tem filiais em tantos lugares, assim. Eu coloquei isso aqui de maneira resumida, cada um de vocês faça, tá? Vocês têm que colocar isso nos seus balanços. Eu fiz, todas as minhas empresas eu fiz de acordo com o sistema de tributação. Aprovação das demonstrações. As demonstrações inerentes aos exercícios tais estão sendo apresentadas em reais e foram aprovadas pela administração da empresa no dia 31 de janeiro através de ata de reunião de sócios. Eu não falei para vocês da reunião de sócios? Vou mostrar para vocês aqui. Declaração de conformidade. O que significa isso? Você vai ter que declarar que as demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas, né? Eu estou colocando esse exemplo. Tomando por base as normas brasileiras de contábil, ITG 1000, para as empresas, né, empresa do Simples, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 1418, com aplicabilidade às empresas enquadradas na Lei Complementar 123. Eu estou satisfazendo a norma. Reconhecimento das receitas e despesas, né? Vocês viram que não existe mais regime de caixa? Eu tenho que fazer essa reafirmação. A empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Então, para o Simples Nacional, através da ITG 1000, nós temos que adotar isso daqui. Não existe regime de caixa. Não, a partir de janeiro de 2012. Janeiro de 2012. Eu vou entrar na ITG 1000 agora mesmo, aí vocês vão ver. Não existe regime de caixa mais. Você não viu que o Conselho Federal já respondeu ali? Para a escrituração contábil, não. Regime de caixa, não. Existe o regime de caixa para fins de tributação. Tá? Mas para a contabilidade, não. Tá bom? Caixa ou equivalente de caixa, né? Muita gente registrava lá cheques a receber ou cheques em cobrança, né? O equivalente de caixa, ele pode ter até 90 dias de liquidez, né? Você pode lançar como caixa ou equivalente de caixa. Outra novidade para vocês, né? Passivo contingente ou evento subsequente relevante. O que significa isso, gente? Uma empresa que tem uma ação trabalhista, um funcionário requerendo da empresa 150 mil de indenizações trabalhistas. Essa empresa fatura 100 mil por ano. Você tem que registrar. Estou te dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo, para você dizer lá, né, que a sua empresa tem um débito assim, assim, assado, que está na justiça, que está em discussão, assim, assim. Por quê? Se essa empresa tivesse outros sócios, outros investidores, eles precisavam de saber dessa situação.
que é a empresa, o que está acontecendo, né? Mesmo sendo autos de infrações que estejam em discussões, vocês têm que colocar, né? Nesse aqui, como eu não tinha nada, nenhum débito com a minha empresa, eu coloquei, dei uma floreada aqui, né? Que a empresa tenha adotado um procedimento de demanda aos riscos inerentes às atividades operacionais, como contingências e eventos subsequentes relevantes. Tem uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros geridos pela administração. A política desenvolvida pela empresa tem como firme propósito de preservar a liquidez, a solidez e garantir o recurso financeiro para o desenvolvimento sustentável do negócio da empresa. Eu fiz isso aqui. Minha empresa não tinha nenhum evento subsequente. Eu precisava de dizer alguma coisa em relação a isso. Eu disse aí, né? Depreciação acumulada, né? Nós vamos ver agora mesmo. Os bens foram alocados os resultados do período de modo linear ao longo de sua vida útil. Eu não estou obedecendo mais 5 anos, depreciar veículos 5 anos. Eu não, vida útil minha, eu que determino. Tá? Estoques foram avaliados, né, pelos custos médio ponderado. Tá? Então, vocês têm que colocar isso daqui, porque na ITG 1000 determina. Tá? Aí eu vou demonstrar para vocês agora. Sim. Pode. Tá, eu vou te matar agora mesmo aí. Aí, pessoal, eu não tinha feito meus balanços, então eu peguei, né? Eu falo assim, nós, né? Não fechamos os nossos balanços. Aí o que eu fiz? Eu fechei lá em uma coluna e inseri essa folha lá, ó. Peguei esse balanço, fiz no Word, coloquei 2012 e o 2011, tá? 2012 e 2011. Isso aqui só para exemplificação para vocês, tá? Então, está aí em 2 colunas. Então, eu atendi a normativa. Tá? Eu inseri essa informação dentro do meu livro diário, dentro do meu livro Razão. Numerado, logicamente, com as folhas sequenciais, né? Dentro dos livros aí, né? Certo? Bom, fecha aqui. Agora vamos aqui para DRE. Também, a DRE. 2 colunas. Você está vendo aqui que tem um número aqui? É o número da página. Só para vocês entenderem que ela foi inserida na página 225. Também do mesmo jeito, pessoal. Ó. 2 colunas, tá? Certo? Aqui eu coloquei em destaques que não existe mais receita não operacional e despesas não operacionais. Agora é chamado outras receitas e outras despesas, tá? Tá aqui. Tá? Desse modelo aí que vocês têm que adotar, tá? DLPA. Essa aqui é bem mais simples, né? Não requer tanta coisa assim, né? Aqui no caso aqui, houve uma distribuição de 72 mil de lucro para os sócios da empresa, né? A gente colocou essa distribuição, né? E do resultado líquido do exercício, 5%, né? Obedecendo o limite do capital social, você tem que fazer aquela reserva de lucro. Foi o que eu fiz aqui, ó. Está demonstrado também. Tá? O seu Everaldo vai demonstrar isso aqui na prática no programa. Vocês vão ver que isso aqui é tirar chupeta de menino. Certo? Tá bem, né? Então tá. E aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês. Eu extraí essa reunião de sócios aqui e eu coloco ela dentro dos meus livros diários, dentro das razões. Né? A data também é fictícia, né? Porque é impossível, em 31 de janeiro está fechado. Tem algumas empresas que já estão, outras não. Né? Aí a gente pega o livro diário, o livro Razão, faço um slide desse aqui, eu vou lá na empresa e apresento para os sócios da empresa. Né? Aí eu vou dizer que eles estão fazendo o quê? A prestação de conta dos sócios administradores referente ao exercício de 2012. Eles estão aprovando as contas. Aqui foi onde o colega falou, e a responsabilidade do contador? Pois é, mas se eles estão aprovando suas contas, isso aqui já é um documento que está dentro do livro diário, livro Razão,
que isso pode salvaguardar você de futuras penalidades. Porque os sócios aprovaram aquilo. Tá? Aquilo que você registrou lá na contabilidade, né? Aí a gente coloca aí a ordem do dia, né? Que é tomar as contas do sócio administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações contábeis previstas em lei. Então eu faço isso daqui e os sócios assinam isso aqui para mim. Tá? E fica dentro do diário. Então quer dizer, aqui eu consegui me salvaguardar, não é verdade? Alguma questão sobre isso aqui? Que agora eu vou entrar na ITG 1000. Do quê? Ata. Se você entrar no Google, né, que é um dicionário bem bom aí, você vai conseguir buscar essa informação lá. Certo? Tudo bem? Agora eu vou tratar da ITG 1000, tá, com vocês. Tá? Antes, porém, eu queria passar um vídeo aqui que é muito importante, do Adilson Cordeiro. Ele é presidente do CRC de Santa Catarina, tá? Olá! No JNC de hoje vamos falar sobre demonstrações contábeis. O tema é a Resolução 1255 do Conselho Federal de Contabilidade, que define as normas para pequenas e médias empresas. E quem comenta o assunto é o empresário contábil Adilson Cordeiro. Hoje vamos tratar das demonstrações contábeis. A sua apresentação de forma legal, baseada na Resolução 1255 das pequenas e médias empresas. As demonstrações contábeis elas devem ser preparadas no pressuposto da continuidade, sempre prevendo pelo menos os 12 próximos meses de atividade da empresa. Se houver alguma descontinuidade por algum motivo em especial, elas devem ser divulgadas. As demonstrações contábeis elas devem ser apresentadas no mínimo uma vez por ano, mas nada impede se você quiser apresentá-las de forma mensal, trimestralmente ou semestralmente, por exemplo. Mas no caso específico das PMEs, Resolução 1255, uma vez no ano elas devem ser apresentadas. Quais são as demonstrações contábeis que estamos obrigados então? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado abrangente, a DMPL, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a DFC, demonstração do fluxo de caixa, as notas explicativas e também a DLPA, que é a demonstração do lucro e prejuízo acumulado. Lembrando que a DLPA ela pode substituir a DRA ou a DMPL. Caso não exista outros resultados abrangentes, aí você pode, você não precisa demonstrar essa demonstração contábil, apresentá-la, mas obrigatoriamente você tem que constar em nota explicativa. Até mesmo porque caso a sua empresa venha participar, por exemplo, de uma licitação pública e não apresente, seja desclassificado, você vai ter a defesa dizendo que não houve outros resultados abrangentes e por isso essa empresa ou essa entidade deixa de apresentar a DRA. As demonstrações contábeis você tem que identificar pelo menos o nome da entidade de forma individual ou então ao grupo em que ela pertence, a data de encerramento, que geralmente é 31 de dezembro do exercício, a moeda de apresentação e o nível de arredondamento, por exemplo, caso você expresse em milhares de reais, por exemplo. Nas notas explicativas você também tem que colocar o domicílio, a forma legal da entidade, o país e o endereço da matriz. Essas são as identificações mínimas exigidas. Mais informações, com certeza, todos nós devemos pesquisar da Resolução 1255. Agora, um apontamento especial quanto às notas explicativas, da importância que é e que são as notas explicativas. As notas explicativas não são feitas pelo contador, não são feitas pelo auditor, e sim pela empresa, porque elas exprimem, elas traduzem, elas devem decifrar todas as operações da entidade para terceiros, por exemplo. Então, ela vai traduzir tudo aquilo que a empresa detalhou no decorrer do ano e, lógico, as notas explicativas elas têm que ser apontadas dentro das suas demonstrações contábeis. Então, nós vamos ter uma coluna onde você vai numerar e vai apontar as notas explicativas para que elas não fiquem soltas dentro após a cada demonstração contábil. Então, fica aqui a dica de usar e abusar, no bom termo, das notas explicativas, traduzindo ao máximo para a sociedade como um todo das ações da entidade. Fica a dica.
Ok, pessoal? Então é o seguinte, eu vou entrar na ITG 1000 logo, que aí eu deixo o seu Everaldo para o seu Everaldo concluir. Pessoal, então a ITG 1000 ela é específica para as empresas do Simples Nacional, tá? A aplicação dela, janeiro de 2012. Embora essa normativa aqui ela seja de dezembro de 2012, ela retroage a janeiro de 2012. Quer dizer, você tem que aplicar todo o amparato dessa lei nas empresas do Simples Nacional, tá? Então, eu fiz um apanhado ipsiliter da legislação, tá, para vocês. Essa interpretação estabelece critérios, né, definidos, abrangidos pela EBC TG 1000. Então, ela saiu da TG 1000, que é das empresas do Simples, e criou uma interpretação técnica geral 1000, tá? Porque a TG 1000 é das empresas do Simples, né? E para nós criou das empresas micro e pequenas empresas do Simples, criou a interpretação técnica. Então ela é derivada da TG 1000. Então nós temos que observar a receita das empresas do Simples, né? Aqueles parâmetros lá, né? Até 3.600.000 reais. A adoção dessa interpretação não desobriga a microempresa e empresa de pequeno porte a manutenção da sua escrituração contábil. Quer dizer, você tem que fazer a escrituração contábil das empresas do Simples. A razão da gente estar aqui discutindo tudo isso, né? Olhando todo o enfoque, né? Aí ele vem falando, as microempresas ou empresas de pequeno porte que não optarem pela adoção dessa interpretação devem continuar a adotar a NBC, Norma Brasileira de Contabilidade, Técnica Geral 1000, ou as normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais completas. Então, quer dizer, você tem que aplicar essa normativa aqui, tá bom? Para as empresas do Simples, né? E nessa mesma ITG, ela tem um glossário que é determinado pela Resolução 1285, que é um dicionário, tá? É só para te dar um exemplo. Ativo biológico. Lá está escrito. O que é ativo biológico, né? Aí fala que é todo ser vivo. Tá? É planta, né? Todo tipo de planta, todo animal, né? Tudo aquilo que é vivo é chamado de ativo biológico, né? Então aí é só um exemplo para vocês que houve um reordenamento do palavreado contábil aí, tá? Então vocês têm que dar uma verificada nela, tá bom? Escrituração contábil, né? Deve ser realizada observando os princípios contábeis, né? Que é a resolução 750. As receitas e despesas. Aí que perguntou o livro caixa aí, ó, regime de caixa. Não sou eu que estou dizendo, é a norma. Olha aí, ó, no item 9. As receitas, as despesas e os custos do período devem ser escriturados contabilmente de acordo com o regime de competência. Por isso que eu falei para vocês que o regime de caixa acabou, né? Certo? Não sou eu que estou dizendo, é o Conselho Federal, regime de competência. Tá? Os lançamentos contábeis do livro diário devem ser feitos diariamente. Permitido, contudo, que os lançamentos sejam feitos no final de cada mês, desde que tenha suporte os livros e outros registros. O que o Severaldo fez aqui? Ele não controlou o fornecedor fora da escrituração contábil. Aquilo é chamado livro auxiliar. Tá? Você pode trazer os saldos de final do mês, desde que você tenha um controle à parte. No caso, ele faz o livro de fornecedor à parte, chamados livros auxiliares. Assim também como são os registros de duplicatas dos seus clientes, né? Em conformidade com a ITG 2000, escrituração contábil, a resolução 1330. Tá? As transações ou eventos materiais que não estejam cobertos por esta interpretação, a entidade deve utilizar como referência os requisitos estabelecidos pela TG 2000. Aí você for ler essa norma aqui, vocês vão ver que ela não trata de leasing. E muitas empresas compram veículos através de leasing, né? O leasing, na nova norma contábil da adoção das normas internacionais, ela tem um tratamento diferenciado, né? Então, se não encontro nada que tem aqui na ITG 1000, eu tenho que voltar na ITG 2000, que trata da escrituração, né? Que eu falei para vocês, tá? Então nós podemos voltar lá na outra normativa e verificar lá e aplicar aqui.
A carta de responsabilidade, né? Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional da contabilidade deve obter a carta de responsabilidade da administração da entidade para a qual presta serviço, podendo, para tanto, seguir um modelo. Tem um modelo aqui que a gente vai mostrar para vocês. Ela é obtida conjuntamente com o contrato de prestação de serviços que nós temos que fazer. Já houve um pedido aí da gente aí lá no Conselho Regional que levasse ao Conselho Federal que essa carta de responsabilidade ela fosse inserida dentro do contrato de prestação de serviço nossa, que é a resolução 987, que é a resolução do contrato, né? A carta de responsabilidade tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade no que se refere à sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil dos períodos base encerrados, né? Segregando e extinguindo a responsabilidade da administração da entidade, sobretudo no que se refere à manutenção dos controles internos, né? E acesso às informações. Nós não estamos dentro da empresa para ver tudo aquilo que se passa ali, não é verdade? Então, é o empresário que tem que passar para nós. Os custos dos estoques devem compreender todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazer o estoque ao seu local e à condição de consumo de venda. Os custos do estoque devem ser calculados considerando os custos individuais dos itens, né? Então, são os custos históricos, né? Sempre que possível. Caso não seja possível, né, o custo dos estoques deve ser calculado por meio de uso do método primeiro que entra, primeiro que sai, que é o PEPs, né? Ou o método de custo médio ponderado, né? A escolha entre PEPs e o custo médio ponderado é uma política contábil definida pela entidade e, portanto, deve ser aplicada consistentemente entre os períodos. Então, se você adotou, você continua adotando isso daí o resto da vida na empresa, tá? Os produtos acabados, né? Que às vezes pode ter indústria e os produtos estão em elaboração ainda, você tem que estimar o valor do preço de venda no custo normal dos negócios, menos as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, né? Para os estoques de produtos em elaboração, né? O valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no custo normal dos negócios, menos os custos estimados para o término da sua produção e as despesas necessárias estimadas para a sua realização, né? Então, às vezes você trabalha, por exemplo, uma indústria que fabrica, por exemplo, caldeiras, por exemplo. Você fabricar uma caldeira, você demora aí 30 dias, 60 dias para fazer uma caldeira, né? Então, esse pode acontecer esse fato. Ativo imobilizado tem que ser registrado pelo seu custo de aquisição, tá? Compreendendo os impostos de aquisição, né? Todos eles, pelo valor histórico também do documento, né? O valor depreciável, o custo menos valor, que é o valor residual dele, né? Custo menos valor residual do ativo imobilizado deve ser alocado ao resultado do período em uso, de modo uniforme ao longo de sua vida útil. Aquilo que eu falei, um caminhão fica aí 10 anos, 20 anos aí na empresa? Fica. Então, você vai depreciar ele, você que vai determinar, né? Se você não tem essa condição de determinar, chega numa empresa. Logicamente, você não vai pegar uma empresa que um caminhão carrega sal, né? O caminhão carrega sal e 5 anos ele some, né? Então, você, nesse caso desse caminhão, você vai depreciar 20%, não é verdade? Né? Agora, se você pega um caminhão para entregar, fazer delivery aqui na cidade de Goiânia, asfalto e tudo, quanto tempo que não vai durar esse caminhão? Não é verdade? Então, é você que determina. E se você não tiver, pega-se um laudo. Existem empresas que fazem esses laudos aí, tá? De modo uniforme, é recomendável a adoção do método linear para o cálculo da depreciação do imobilizado, por ser um método mais simples, tá? Mais simples, tá? As evidências de desvalorização, você tem que pegar e lançar isso como dedutivo lá com perda por desvalorização, tá? Por exemplo, o veículo tem um sinistro, não tem? Então você vai colocar perda por desvalorização, né? Quais são esses indicativos, né? Declínio significativo do valor de mercado, obsolescência ou quebra, né? Você vai lançar eles indicador de redução de valor recuperável, tá? Terrenos não se deprecia, edificações se depreciam, tá? Isso aqui, as receitas de venda de produtos, mercadorias, serviços da entidade devem ser apresentadas líquidas, né? Isso aqui a Vera vai demonstrar lá para vocês, que vai lançar os impostos lá e deduzir as receitas líquidas, tá?
Receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na proporção em que o serviço for prestado. Então, quer dizer, à medida que você vai fazendo as suas etapas do seu serviço, você vai emitindo nota para se realizar ali, né? Aqui não mudou muita coisa. Quando houver incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, né, deve ser reconhecido no resultado do período e lançada perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Isso aqui não mudou, que são aqueles saldos lá nos nossos balanços de clientes a receber, duplicatas a receber, né?